E vocês estão felizes? Hoje a gente vem de uma pós-série. Mas eu quero te dizer algo, coloque a expectativa lá em cima. Não na questão humana, lá em cima mesmo em Jesus. Porque é do alto que virá o seu socorro. Eu tenho no meu espírito muito forte que existe uma palavra para você aqui essa noite. Por mais que a palavra ela seja supostamente genérica, no sentido de que ela é falada a mesma palavra para todos, o que nós cremos é que a palavra que é pregada aqui do altar, ela é a palavra rema. Diga, palavra rema. A palavra rema significa a palavra revelada. Então o Espírito de Deus tem a palavra certa para cada pessoa que está aqui nessa noite. Por isso, se concentre no culto. Por isso, se concentre no que está sendo dito. Porque às vezes uma palavra que o Espírito de Deus tem para você, você perde por estar distraído com coisas extra culto. Então volte o seu coração e a sua mente para a palavra de Deus e abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 1. Nós vamos ler no 8 e 9. E a palavra de Deus diz o seguinte: de fato, irmãos, sentimos que sobre nós pesou a sentença de morte, e nós chegamos no ponto de perder a esperança da própria vida. Mas isso aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por essa noite, porque é uma noite onde o Teu Espírito fala com a igreja. O que eu te peço aqui, Jesus, é que em momento algum, o meu intelecto, a minha capacidade de elaborar uma mensagem, ela não interfira no que o Teu Espírito quer dizer à igreja. Nós cremos que Tu és soberano sobre a Palavra Viva Church. Nós cremos que a Tua voz é a voz que tem que ser ouvida. Nós sabemos que a Tua vontade é a vontade que tem que ser respeitada aqui entre nós. Nós Te entregamos esse momento de palavra, em nome de Jesus, amém. Sabe, analisando esse texto, eu trago para os dias de hoje um pensamento de que em algum momento da vida, você já falou essa frase: eu não aguento mais. É normal que no nosso dia a dia, com acúmulo de coisas, com coisas psicossomáticas, com coisas que vão acumulando, algum dia nós chegamos no nosso limite, e nós chegamos nesse clima de não conseguir mais aguentar, de não conseguir mais suportar. E existem momentos em nossa vida que parece ser insuportável. Existem momentos que parece que nós não venceremos mais. E possivelmente, essa sua conclusão que você tirou, ela possa ter vindo mediante a um diagnóstico, ou talvez você perdeu alguma coisa, talvez você esteja aqui nessa noite passando por um luto, a perda de um ente querido, talvez você esteja passando a pior crise do seu casamento, talvez você esteja passando por uma crise financeira na qual você nunca enfrentou antes na sua vida, e em algum momento você está pensando: eu não aguento mais. E nesses momentos, a nossa mente ela começa a pensar 1 milhão de coisas. E uma das coisas que nós pensamos nesses momentos é: será que Deus me abençoou? Parou de me abençoar? Será que Deus me esqueceu? Alguns pensam: será que vale a pena eu continuar? Hoje eu quero falar exatamente sobre esse tema. Quando os problemas, eles pesam mais do que aparentemente nós conseguimos suportar.
Eu quero mostrar que a Bíblia, ela não esconde as experiências ruins. Bem pelo contrário, o apóstolo Paulo é quem escreve esse texto aqui. E ele confessa que teve um momento que ele perdeu a esperança da vida. Ele confessa que existiu um momento em que as coisas ficaram difíceis, a ponto dele pensar que ele não iria mais sobreviver. E eu quero te dizer algo nessa noite. Hoje não é o seu fim. O problema que você está enfrentando não é o seu fim. Porque existe um Deus onde a morte não é o limite. Paulo está escrevendo aqui, essa daqui é a segunda carta aos Coríntios, tá? E na segunda carta, Paulo está um pouco mais humano, eu poderia dizer assim. Ele está um pouco mais vulnerável. Quando você estuda as cartas de Paulo, você vê que literalmente a primeira carta aos Coríntios é só paulada. Desculpa o trocadilho, mas é só paulada. Você vê um Paulo duro, um Paulo que corrige a igreja, um Paulo que simplesmente está ensinando, mas com uma certa dureza. Aqui na segunda, você já vê um Paulo mais vulnerável, você já vê um Paulo mais amansado, você já vê um Paulo mais humano, porque aqui ele abre o seu coração e revela a sua dor. Você sabe que aqui, esse texto de 2 Coríntios, ele está se referindo ao que acontecia em Éfeso. E para você que não sabe, a igreja de Éfeso tem Atos 19 como pano de fundo. E aqui tem alguns pontos que a gente tem que analisar. Mas na igreja, lá na cidade de Éfeso, existia uma grande movimentação econômica, de idolatria, de devoção, de adoração a uma deusa chamada Ártemis. E essa deusa, ela era muito importante, inclusive, para a economia daquele local. Aí simplesmente Paulo chega na praça e começa a pregar o evangelho de Jesus. Ele começa a dizer: vocês não podem idolatrar, vocês não podem adorar ídolos, vocês não podem adorar outros deuses, a não ser o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a mexer em coisas que começa, de certa forma, a deixar com raiva alguns daqueles cidadãos daquela cidade, algumas autoridades, a ponto deles fazerem um motim e perseguir a Paulo. Nesse momento, Paulo corre com medo da sua vida e se tranca numa espécie de teatro. Ele se tranca num lugar e ele se refere a esse episódio quando ele diz: por um momento eu temi a morte. Ele estava do lado de dentro e do lado de fora estavam muitos querendo matá-lo por causa do evangelho. E aqui entra um ponto muito interessante de uma pregação que eu já fiz. Sempre quando mexe em idolatria, mexe com o nosso coração. Muitos de nós nos frustramos com a igreja, nos frustramos com Deus porque Deus mexe nos nossos ídolos. Existem muitos homens que o seu ídolo é o trabalho, que o seu ídolo é o dinheiro. E quando Deus mexe no dinheiro ou mexe no trabalho, ele se frustra. Ele se sente perseguido. Assim como Paulo estava mexendo no ídolo daquela nação que movimentava a economia, às vezes Deus confronta os nossos ídolos para revelar aonde está o nosso coração. Então você, homem que está aqui, se você tem problema com dinheiro, se você tem problema com idolatria alguma coisa,
Talvez não seja com dinheiro, mas seja com vício do trabalho. Eu quero te dizer algo em nome de Jesus. Se converta ao Evangelho de Jesus. Abra mão da idolatria, porque somente nele está a plena felicidade. A sua felicidade plena não está em quanto você vai conseguir juntar no final do ano, mas em saber que Jesus Cristo é o Rei, é o Senhor da sua vida. E da mesma forma, as mulheres, elas têm como ídolos, às vezes os filhos, às vezes a família se torna um ídolo, a ponto de deixar as coisas de Deus de lado. Muitas vezes, entenda o que eu estou falando, eu não estou dizendo que você, mulher, vai abandonar o seu filho, abandonar a sua casa, mas a sua prioridade como indivíduo é Jesus, são as coisas de Deus. A mulher sábia, ela edifica a sua casa e ela não destrói a casa com idolatria. Então, esse foi só um parênteses, não é o cerne da mensagem, para te mostrar de como a idolatria, ela mexe no nosso coração. E quando Paulo mexe no coração daquele povo, aquele povo ameaça a vida dele. Agora o Paulo que realizou grandes milagres, agora o Paulo que uma vez estava pregando o Evangelho de Jesus, que saía em várias viagens missionárias, que escreveu várias cartas que fundamentam a nossa fé, que nos trazem a revelação da morte e da ressurreição de Jesus, está numa situação de quase morte, está numa situação de desesperança, porque ele diz: perdemos a esperança da própria vida. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso daqui quebra um mito muito grande, pastor Alain, que até nós pastores temos algumas vezes, de que viver o Evangelho significa de que nós não vamos passar por problemas. É muito difícil estar, às vezes, na posição de ser um pastor e passar por um problema. Você entra num conflito muito grande e você diz: pastor Rogério, como que as pessoas vão me ver agora? Não é verdade? Como que as pessoas vão me ver? Mas meu amigo, se uma vez você entregou a sua vida para Jesus, não se trata mais da sua reputação e do seu ministério, mas das pessoas, apesar de você não estar aqui em cima, conseguirem ver Jesus em sua vida. O palco, ele precisa ser um reflexo do que nós vivemos nos bastidores. Caso contrário, o palco é um ídolo. É por isso que na Palavra Viva Church os pastores têm cheiro de ovelha. O pastor que prega aqui em cima, ele tem a responsabilidade de abraçar as pessoas lá atrás. Porque se o pastor ele não ama pessoas, pastor Rogério, ele vai subir aqui e ele não vai ser responsável. Ele vai subir aqui e ele não vai se importar se ele falar alguma coisa que vai destruir a sua vida. Por isso é algo que você tem que analisar. Como que os pastores que você ouve agem. Olha só, gente, não ouça pessoas que não cuidam de vidas. Você precisa ter esse princípio muito bem estabelecido na sua vida. Não ouça pessoas que não cuidam de vidas. Um pastor jovem falou para mim, anos atrás: eu gosto de pregar, mas isso que tu faz, de ficar em gabinete, de gastar tempo com pessoas, eu não fui chamado para isso. Eu falei: então tu não foi chamado para o Evangelho, que o Evangelho não é sobre pregar, o Evangelho é sobre pessoas. O microfone é a expansão de quem você é no bastidor, e não uma oportunidade de que seu nome seja elevado. Cada vez que eu pego o microfone, eu oro que eu diminua e que ele cresça. Se um dia Deus soprar o meu nome na nação, eu já falei isso para vocês, vai ser consequência de um bastidor, e não de um palco.
Mas vamos voltar para a pregação. Paulo diz ali no versículo 8: sentimos que sobre nós pesou a sentença da morte. E ele não espiritualiza esse momento dizendo: olha, as pessoas estavam ali querendo me matar, mas como eu sou um bom cristão, eu não tive medo. Ele diz: a situação foi tão difícil que eu achei que eu ia morrer, gente. Paulo é vulnerável aqui, ele admite a sua fraqueza. Mas quantos de nós temos vergonha de dizer e de falar sobre esse assunto aqui? Medo. Geralmente nós crescemos numa sociedade, eu não sei como seu pai era, mas o velho Pedro, também conhecido como Bispo Flori, se eu pisasse fora da faixa, a vara de marmelo cantava. E tudo isso fruto de uma religiosidade, e tudo isso fruto de uma geração de homens que foram criados também de uma maneira que não era fácil. O meu pai teve até a 4ª série, depois ele foi concluir, estudar direito e se aprofundar. Meu pai já leu mais de 5.000 livros. Mas até então, ele vivia uma religiosidade muito grande. E os filhos tinham que ser instruídos na base da cinta, da vara e do chinelo. Então eu cresci com frases na minha vida como: engole o choro, postura de homem, homem não chora, levanta a cabeça. E muitas dessas fases eu precisava somente de um abraço, e não de palavras. Anos depois, o meu pai, para não ser injusto, anos depois, o Espírito Santo tocou a vida do meu pai reuniu eu e meu irmão, e ele curou a nossa alma, curou o nosso coração. Ele disse: perdoa, chorando desesperadamente, ele olhou nos olhos meu e do meu irmão e disse: perdoa o pai. Eu errei com vocês. E um dia eu estou no shopping, eu estou caminhando com meu filho, Pedro Lucas, e ele se joga no chão e começa a se debater. Eu puxo ele e dou um beliscãozinho no braço, aquele só para ficar ligado. E meu pai me chama e disse: olha, não queira passar pelo que eu passei, pela culpa que eu carreguei. Nos momentos de vulnerabilidade existe cura. O choro da cinta causava raiva. O choro do perdão causou cura. O problema é que nós queremos ser duros, inflexíveis, aonde precisa de vulnerabilidade e acolhimento. A Bíblia nos mostra um caminho de vulnerabilidade. Olha só, Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó diz: maldito o dia que eu nasci. Jeremias diz: maldito o dia que eu nasci. Grandes profetas, tá? Elias, se você lembra da pregação que eu fiz alguns domingos atrás, ele está na caverna sendo perseguido por Jezabel, quantos lembram? E o que ele pede para Deus? Tira a minha vida. E aqui Paulo diz: cheguei num ponto que eu perdi a esperança da própria vida. Ou seja, a fé bíblica não é fingir que não dói, mas é admitir a dor e assim ter forças para entregar na mão de Deus. O que adianta você manter a postura de que está tudo bem, se você sabe que no seu coração não está tudo bem? Se você sabe que na sua alma não está tudo bem? Paulo acrescenta:
Mas isso aconteceu, ou seja, ele vê uma perspectiva boa em toda a perseguição que aconteceu, e na experiência de quase morte, ele tira uma reflexão boa disso. Ele diz: isso tudo aconteceu para que não confiássemos em nós mesmos. Ou seja, os nossos problemas precisam apontar para Jesus, para a dependência em Deus. E olha que profundo isso. O limite que ele chegou não era o fim, era uma lição. Talvez você chegou aqui nessa noite achando que ao fim o Espírito Santo diz para você: é uma lição, é um recomeço, é algo que eu quero te mostrar, é algo que eu sei que você precisa viver. É como se Deus dissesse para Paulo: eu vou te levar ao ponto em que você descobre que sozinho é impossível, para que você aprenda a depender de mim. E essa maldita cultura da idolatria e da autossuficiência que nós nunca vimos tanto como nós vemos nos dias de hoje, com a potência da internet, da fala que vai longe, do stories que é compartilhado, do reels que é enviado no inbox, de que você tem que ser forte, de que você tem que ser autossuficiente. E quando você vê, você está numa de se comparar com os outros, de achar que você é menor. E quando você vê, o seu coração está ferido, você está ferido, e você chega num ponto que você diz: eu não aguento mais. É nesses momentos que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e nos render ao poder do Espírito Santo de Deus. É nesse momento de fraqueza que nós somos fortes, porque o próprio Paulo fala isso: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ou seja, em outras palavras, quando eu sou fraco, eu lembro que eu sou dependente de Deus. Quem aqui já se sentiu fraco? Quem aqui já se sentiu impotente diante de alguma situação? Aí que você é forte. Aí que a coisa começa a acontecer. Quando você não tem mais forças, quando você não tem capacidade mais de resolver, aí Deus diz: agora você está como eu quero, deixa eu resolver. Um dia eu cheguei na casa do meu pai. Nós vivemos de 2013 a 2017 uma série de traições dentro da igreja. Ah, mas ser pastor não é só bênção? Hein, pastor Caio? Ser pastor não é só bênção? Não é só pregar? Não é só contar dízimo, como alguns dizem? Uma semana aqui. Meu pai passou uma série de traições. Os membros mais antigos lembram de 2013, e já tinha passado 1 milhão antes, né? Mas de 2013 a 2017, o baque foi tão forte que um dia eu chego na casa do meu pai com meu filho Pedro Lucas. Pedro Lucas tinha lá seus 3, 4 meses, e ele não tinha vontade de olhar para o meu filho. Ele estava passando por uma crise de burnout, e você que conhece meu pai sabe que ele é um cara enérgico, que ele é um cara expansivo, que fala, que gosta de ver o jogo do Grêmio, gosta de tomar chimarrão, gosta de falar sobre a palavra de Deus. E eu vi ele naquela situação, no sofá, de camiseta, de bermuda, com o cabelo despenteado, com a barba por fazer. E eu falei: misericórdia. Aí anos depois ele me conta o testemunho de como ele foi curado. Ele está sentado na beira da cama, 5 horas da manhã, ele tinha se acordado, e ele disse para Deus: Deus, tira a minha vida, eu não aguento mais. Aí Deus começa a confrontar: ué, cadê o Flori fortão? Cadê o Flori que bate de frente com todo mundo? Cadê o Flori que bate no peito e diz que aguenta? Aí ele disse que falou para Deus: esse Flori não existe mais. Esse Flori foi quebrado.
esse Flori morreu. Aí Deus disse para ele: então agora tu tá como eu quero, porque minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Naquele dia ele lavou o rosto, tomou banho, fez a barba, colocou uma roupa e veio para a igreja, coisa que ele não fazia há muito tempo. E a gente segurando o tirão aqui, Bispo Sérgio, Pastor Gessé, não é verdade, Pastor Gessé? Bispo Rude, os pastores que estavam aqui na sede, segurando o tirão. Mas aquele dia Deus resgatou ele da morte e deu uma nova vida para ele. E ele nunca mais caiu em depressão, em burnout novamente. Extremamente, completamente curado. Nessa de 2017 a 2025, eu não preciso te dizer o que aconteceu na Palavra Viva. A nossa igreja, nesse ano de 2017, para quem não sabe, a nossa igreja ia só até essas colunas. Do lado era um shopping. 2016 o shopping sai. 2017, no meio dessa crise, lá para setembro, para julho, nós quebramos a parede. E a Palavra Viva Church dobra de tamanho. E nós abrimos várias igrejas. E nós começamos vários trabalhos. E Deus acelera tudo que foi roubado no tempo perdido. Porque Deus é fiel. Porque não depende da nossa força. Você pode achar que anos foram roubados da sua vida. Mas, meu amigo, quando você se entrega e quando você se rende ao poder de Jesus, o que Ele pode fazer é sobrenatural. Então, essa cultura de autossuficiência e independência de Deus é uma cultura maldita na qual nós temos que nos livrar. Diga, a nossa cultura não é da autossuficiência, é da dependência. Isso me lembrou uma música. Acho que é do Paulo César Baruch. Ah, Senhor, como eu dependo de Ti. Alguém sabe essa música? Porque eu só lembrei dessa frase mesmo. Para me curar, para me ensinar, o que devo seguir e usar como Tu bem queres. Abro meu coração. Nesse cenário de autossuficiência, a Bíblia nos mostra exatamente o contrário. É justamente quando nós reconhecemos que não temos forças, que o Espírito Santo de Deus se manifesta em nossas vidas. E eu digo isso com lágrimas nos olhos. Não é o seu fim. Não é o seu fim. A Bíblia diz no Salmo 121, 1 e 2: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Agora você tem o entendimento de que o limite que você chegou, o esgotamento que você chegou, não é o final da sua vida, mas o começo do agir de Deus. A sua crise financeira não é o seu fim. É quando Deus vai começar a trabalhar. É quando você vai aprender a depender de Deus nas finanças. O seu casamento que está
prestes a se romper, o seu relacionamento que está prestes a se romper, agora ele está no cenário perfeito, aonde Deus pode ser o elo perfeito entre vocês. Aí Paulo fecha: em Deus que ressuscita os mortos. Eu achei muito curioso ele colocar isso. Coloca aqui, coloca ali no 8 e no 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações, 2 Coríntios 1, 8, 9, perdemos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Eu fiquei um pouco curioso. Por que ele colocou isso? Porque é o seguinte, ele não morreu. Por que ele disse para confiar no Deus que ressuscita os mortos? Não é curioso? Se ele não morreu, por que ele precisa confiar no Deus que ressuscita os mortos? Ele não está falando de um Deus que dá um alívio temporário. Ele está falando de um Deus que age mesmo quando tudo já morreu. Ou seja, ele está falando aqui, por mais que eu tivesse sem esperança de vida, ainda que eu morresse, eu confio no Deus que ressuscita dos mortos. Porque você pode estar exatamente nesse cenário. Você está dentro do teatro e o que quer te matar está do lado de fora e você pensa, agora é meu fim. Meu amigo, se as portas se abrirem, se o povo entrar e o povo te matar, eles vão precisar te enterrar e depois desenterrar, porque você vai ressuscitar. Se existe algo na sua vida que morreu, Deus é o Deus Todo-Poderoso que vai ressuscitar projetos, que vai ressuscitar casamentos, aonde você não vê mais esperança, a glória de Deus vai se manifestar, e o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, vai agir na sua vida, com o poder de ressurreição, e você verá a glória de Deus. Eu quero profetizar aqui sobre projetos que morreram. Eu quero profetizar aqui sobre ideias que aparentemente morreram. Eu quero falar sobre sonhos frustrados aqui. Eu quero profetizar que tudo isso vai ressuscitar em nome de Jesus. Eu creio no poder da ressurreição. Diga, eu creio no poder da ressurreição. Na época da pandemia, o meu pai, ele dá um pequeno desafio para mim: assume a sede. Assume a sede. Nós fazíamos culto domingo à noite, com 90 pessoas, 60 pessoas. Era uma cadeira aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. A igreja espalhada, 60, 90 pessoas por culto. Uma igreja que rodava 2.000 pessoas por final de semana. Aí ele fala, assume lá. E eu falei para o pastor Gessé, para a equipe, eu falei, agora a gente vai ter que bolar uma estratégia, agora a gente vai ter que fazer algo, agora a gente vai ter que bolar um plano, bolar. Então nós começamos a colocar energia, nós começamos a fazer, e domingo à noite subiu, mas era 140 pessoas, eram 150, era metade desse salão aqui cheio, era muitas cadeiras vazias, e aquilo ali, eu coçava a cabeça, eu dizia, tem que existir alguma coisa. Aí um dia eu estou lendo a palavra de Deus em Atos 2, e eu começo a ler um versículo que diz, e o Espírito Santo acrescentava conforme Ele queria. Aí eu voltei para o que dizia antes, aí dizia assim, após o Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, ou seja, já na nova aliança, já consumado, já com Jesus ressurreto, os discípulos, eles agiam de uma forma para encher a igreja. Eles perseveravam na oração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão.
E aí a Bíblia completa: e o Espírito Santo de Deus acrescentava conforme Ele queria. Eu reuni o pessoal aqui, eu falei, pastor Gessé, pastor Gustavo Berlanda, na época o pastor Kramer estava aqui, o pastor Vitor Hugo, eu falei assim, gente, todas as estratégias a gente vai segurar, e a gente vai perseverar em 4 coisas: na oração, na comunhão, no partir do pão e no Evangelho, que é a doutrina dos apóstolos. E o resultado está aí. Quando a gente parou de trabalhar e viu que não estava na gente, Deus pôde trabalhar. Deus não ia trazer as pessoas aqui por meio de estratégia humana, porque se as pessoas vêm por estratégia humana, as pessoas vêm para receber algo humano. Gente, nós temos muitas palavras vivas ao redor da ilha. Aí o que você diz? Estratégia de marketing, é não sei o que, é posicionamento digital, é presença de Deus. É o Espírito Santo acrescentando as pessoas, conforme Ele quer. É o Espírito de Deus que te trouxe aqui nessa noite para falar com você, para ministrar o seu coração. O que nós estamos te entregando aqui nessa noite não é estratégia humana, não é estudo da palavra, não é aplicação, não é PNL, mas é a mensagem do Evangelho que já existe há 2000 anos atrás. Você, sendo filho de Deus, não merece nada a menos que o Evangelho. Diga: eu não me conformo em receber nada menos que o Evangelho. É por isso que você não pode se conformar com palavra de coach, palavra como muitas igrejas estão pregando hoje, sobre prosperidade financeira. A igreja, você vai lá, é dinheiro, 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 dinheiro. Então quer dizer que dinheiro não é importante? Dinheiro é importante. Nós queremos que você cresça, nós queremos que você prospere, nós queremos que você se torne milionário, se Deus quiser. Mas o que nós não queremos é colocar o dinheiro no trono de Deus e pregar somente sobre ele. Porque a prosperidade é um fragmento do que Deus pode fazer na sua vida. E outra, a prosperidade vai ficar quando Jesus voltar. E o que vai subir? Os frutos eternos. Responsabilidade. É por isso que esse microfone tem muita responsabilidade. É por isso que você, enquanto cristão, não pode se conformar com qualquer tipo de palavra. O dia que eu não estiver pregando o Evangelho, sobe aqui e tira o microfone da minha mão, porque eu fiquei doido. Ou eu virei carnal. Porque você acha que não é tentador? A igreja cresce, você prega, você faz cases de sucesso, você apresenta para a igreja. Eu falei na semana passada aqui, olha o poder da manipulação. Eu poderia pegar a dona Silésia está aqui, ela veio de manhã. Não ia fazer dobradinha, né? Mas quantos viram que a dona Silésia foi curada, que os médicos disseram que ela não ia mais andar, e quantos fazem parte desse milagre? Agora, o que eu podia dizer? Não, porque sobre mim, pastor Alain, há uma unção de cura divina, e realmente há, mas de que me adianta o dom de cura, se não existe pessoas que receberam a dona, tá lá ela, o que adiantaria o meu dom de cura, se não tivessem pessoas recebendo a dona Silésia no estacionamento? O que seria do meu dom de cura, se não fossem os voluntários que recebem com um sorriso na porta? O que seria do dom de cura que a mim foi dado pelo Espírito Santo de Deus, se não fossem os voluntários que chegam aqui 2 horas antes do culto começar para limpar banheiro?
E esses dias eu fiquei impressionado. Tem gente que tem secretária do lar em casa, que não limpa o banheiro da própria casa, mas chega mais cedo para limpar o banheiro na igreja. Não parece insanidade? Mas isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo, porque ninguém faz nada sozinho. Todos os que participam da palavra viva, todos que ofertam dinheiro, todos que são dizimistas e todos que ofertam tempo, fazem parte de cada milagre, de cada transformação, de cada vida aqui da palavra viva. É por isso que, inclusive, os seus recursos, você precisa ter responsabilidade com as coisas de Deus. Porque você que faz parte, você ajudou a manter essas portas abertas para que uma mulher que foi desenganada pelos médicos, que disseram que não ia mais ter solução para a vida dela, que ela nunca mais ia andar, chegar sem muleta aqui. É loucura ou não é? O Evangelho, ele é lindo demais porque ele fala sobre um Deus que age quando tudo já morreu. Quando os médicos dizem que não vai mais andar, uma igreja intercede e a pessoa volta. E o pastor não se torna o guru curandeiro. Ele direciona isso para a igreja. Porque vocês riem, mas muitos pastores usam desses momentos em que a igreja faz parte para pegar a glória só para si. E para dizer, se você fizer um voto com Deus hoje, você vai ser curado. Não que eu não acredite nisso, tá? Eu mudei minha mente, eu acredito nisso, que o voto tem poder. Mas nesse viés, é um viés de manipulação. Não, vem aqui no domingo, que eu vou orar por você, e você vai ser curado. Isso pode acontecer, mas primeiro, acontece porque é da vontade de Deus acontecer. E segundo, acontece porque existe uma igreja ativa. Inclusive o pastor, mas inclusive você também. Então, quando os médicos dizem que não tem mais jeito, uma pessoa volta a andar. Esse é o Deus que age quando tudo já morreu. Quando as pessoas dizem que não tem mais saída, existe a ressurreição do poder do Evangelho. Quando você mesmo pensa, não vale mais a pena continuar, vem um pastor com terno oversize, de bota, e diz, vale a pena continuar. E ele diz que é o Espírito Santo de Deus, querendo te ressuscitar dos mortos, querendo ressuscitar coisas que já morreram na sua vida, e que você não acredita mais. Na cruz parecia o fim, mas ao terceiro dia, Deus mostrou que a morte não é o nosso fim, que existe esperança ainda que haja morte. Cristo já tinha mostrado isso com Lázaro, mas Ele mostra com Ele mesmo. E se Ele ressuscita dos mortos, Ele pode ressuscitar a sua esperança, Ele pode ressuscitar a sua fé, Ele pode ressuscitar a sua alegria, Ele pode te dar de volta a vontade de viver, Ele pode ressuscitar o seu ministério, Ele pode ressuscitar os projetos que se foram. Perceba que sempre a nossa pregação, ela encontra o ápice em uma pessoa, Jesus. E o Evangelho é sobre Jesus tendo efeito em você, e não sobre algo que possa fazer efeito na sua vida. É por isso que nós colocamos Jesus no trono e não outra coisa. E é por isso que toda a pregação aqui na Palavra Viva é sobre Jesus, porque Jesus que ressuscitou dos mortos. Não foi o dólar, não foi o real, não foi o Bitcoin, foi Jesus, e é nele que está a nossa esperança.
A nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está no que as pessoas falam, a nossa esperança não está nos nossos chefes, nos nossos patrões, a nossa esperança está em Jesus e somente em Jesus. E perceba que Jesus também experimentou essa parte humana e foi vulnerável. Ele mesmo disse, quando ele está no Getsemane, ele diz: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Quando Jesus está crucificado, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus chega no limite, mas ele também faz algo, entrega tudo nas mãos de Deus. Se você chegou aqui no limite hoje, é dia de entregar nas mãos de Deus. É dia de se fazer vulnerável, é dia de admitir a sua humanidade, a sua fraqueza e se prostrar ao Deus Todo-Poderoso. Não me interessa se você se frustrou com experiências passadas, eu estou falando de hoje para sempre. Eu estou te falando de algo que começa hoje, que ressuscita hoje e se torna eterno nas mãos de Deus. A ressurreição é a prova de que não existe poço tão profundo que o braço de Deus não alcance. A ressurreição é a prova que existe esperança até para quem já está morto. Eu quero que você anote 3 coisas para tornar essa pregação prática, que você vai aplicar na sua vida. A primeira: não tenha medo de admitir dor. Vulnerabilidade não é falta de fé, mas é o caminho para a fé verdadeira. A segunda coisa: não carregue sozinho. A sua vida não precisa estar sustentada apenas pela sua força. Cristo já carregou o peso da cruz por você. E a terceira: não desista. O fim que você enxerga pode ser o começo que Deus já preparou. Então, se você chegou aqui nessa noite dizendo: eu não aguento mais, Deus responde para você: você não precisa mais carregar isso sozinho. Se você chegou aqui nessa noite dizendo: eu não tenho força, Deus diz para você: eu renovo as suas forças. Se você entrou aqui dizendo: não existe mais esperança para mim, o Deus Todo-Poderoso diz: eu sou a sua esperança. Existe um homem chamado Luiz Zamperini. Ele foi um herói de guerra e atleta olímpico. E a história conta que ele sobreviveu a torturas terríveis. E quando ele volta da guerra, ele volta com o corpo são, mas com a mente e com a alma destruída. E esse homem, ele começa a se afundar na bebida, ele começa a usar drogas, ele cai numa depressão profunda a ponto de não querer mais viver. Aí um dia ele é convidado para ir num lugar. Um lugar de recomeço. E ali tem um homem chamado nada mais, nada menos do que Billy Graham. E esse homem, ele começa a pregar uma mensagem que dizia: você pode estar vivo por fora, mas só Cristo pode ressuscitar o que morreu por dentro. E aquele homem começa a chorar, aquele homem se ajoelha, aquele homem se prostra, aquele homem se rende e entrega a sua vida a Cristo. Aí ele volta para o lugar onde ele foi torturado. Ele volta para o lugar onde ele foi torturado, mas não com espírito de vingança. Ele foi para o Japão, olhou nos olhos dos homens que o torturaram e disse: eu perdoo vocês. Ele escreve, ele relata no livro dele que a pior prisão que ele enfrentou não foi a cela onde os japoneses o colocaram, mas o vazio dentro dele. A pior prisão que você pode enfrentar
não é a penitenciária aqui na Trindade, mas o vazio que existe dentro da alma, que somente Jesus pode preencher. Hoje talvez você esteja como Paulo, sentindo o peso de uma sentença que te faz admitir que você não consegue mais aguentar mais. Mas eu quero declarar algo sobre a sua vida nessa noite. Não é o fim. Porque nós servimos um Deus que ressuscita os mortos. E a pergunta aqui é: você vai continuar confiando em si mesmo? Ou você vai se render ao Deus Todo-Poderoso? Hoje é noite de entrega. Hoje é noite de ressurreição. Hoje é noite de começar de novo. A Bíblia diz em Mateus 11:28: Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.